Você já parou para pensar por que, mesmo quando o seu corpo implora por descanso e a sua mente parece estar a 1 milímetro de entrar em colapso, você simplesmente não consegue parar? Apresento-lhe este fato não como um desabafo isolado, mas como um dos sintomas mais profundos e ignorados da mente humana contemporânea. Nós fomos condicionados a acreditar que somos a única engrenagem que mantém o maquinário do nosso pequeno universo funcionando. Desenvolvemos uma crença quase delirante de que, se soltarmos o peso dos nossos ombros por um único instante, a nossa família vai desmoronar, os nossos projetos vão afundar e o mundo, da forma como o conhecemos, deixará de existir. Mas a verdade nua e crua é que essa necessidade de carregar tudo nas costas é uma armadilha existencial. O esgotamento crônico, o famoso burnout, deixou de ser visto como um limite biológico perigoso e passou a ser tratado como uma medalha de honra, um atestado de que somos pessoas boas, prestativas e, acima de tudo, indispensáveis. Romantizamos o sacrifício pessoal, porque o sacrifício nos dá uma identidade. Ele anestesia o nosso pavor do vazio. Afinal, se não estivermos correndo para apagar o incêndio na vida de todo mundo, quem seremos nós no silêncio da madrugada? A tragédia filosófica da nossa era é a recusa sistemática em aceitar a nossa própria humanidade. Rejeitamos a ideia de que somos seres finitos, limitados, e que falhar não é um erro de percurso, mas a própria regra do jogo. O heroísmo, ao contrário do que os filmes nos ensinaram, raramente está em se destruir para salvar os outros. Muitas vezes, ele está na coragem monumental de assumir a própria fragilidade. Para entender como chegamos a esse nível de exaustão, precisamos olhar para as metáforas que regem o nosso comportamento invisível. A psicologia fala muito sobre o complexo de Atlas. Na mitologia grega, Atlas foi castigado a segurar a abóboda celeste, o céu inteiro, sobre os ombros, pela eternidade. Quantas vezes você não assumiu a postura de Atlas na sua casa ou no seu trabalho? A pessoa com esse complexo confunde suportar dor com ser virtuosa. Ela toma para si problemas que deveriam ser divididos, usurpando a responsabilidade dos outros sob a máscara de que só eu sei fazer direito, ou se eu não fizer, ninguém faz. Mas existe um lado ainda mais obscuro, que é o complexo de mártir. O mártir é aquele que se sacrifica até a última gota de sangue, mas no fundo faz isso para comprar amor e validação. Ele não consegue dizer um simples não, porque morre de medo de ser substituído ou de deixar de ser o favorito. O mártir reclama do cansaço, suspira alto para que todos vejam o seu fardo. Mas se você tentar tirar o peso das costas dele, ele entra em desespero, pois o seu sofrimento
é a sua única forma de se sentir útil. E claro, temos o complexo de Salvador, a pessoa impulsionada pela sua própria empatia e compaixão a tentar consertar todo mundo ao seu redor, sugando a própria energia até se tornar uma casca vazia e frustrada. E como isso se reflete na engrenagem do nosso dia a dia, o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han tem uma tese brilhante sobre isso no seu livro Sociedade do Cansaço. Ele nos explica que a sociedade moderna parou de nos controlar através da negatividade, da regra do você não deve, e passou a nos controlar pela positividade do você pode tudo. Antigamente, o chicote estava na mão de um chefe, de uma instituição. Havia um limite. Hoje, nós internalizamos o chefe. Nós somos os senhores e os escravos de nós mesmos, presos em uma roda de hamster, onde a liberdade se transformou em autoexploração. Você chega em casa exausto e, em vez de descansar, sente a culpa de não estar aprendendo um novo idioma, de não estar lendo um livro complexo, ou de não estar adiantando um projeto. A violência neuronal que cometemos contra nós mesmos é silenciosa. O nosso projeto de vida se tornou um projétil apontado para nossa própria cabeça. E, ironicamente, corremos cada vez mais rápido, não para chegar a algum lugar, mas porque estamos apavorados com a ideia de sermos descartados. Mas não se engane achando que essa tortura mental é um privilégio apenas da era dos smartphones. A história da humanidade está repleta de mentes brilhantes que foram destroçadas pela síndrome do herói. Figuras que sucumbiram fisicamente por acreditarem que precisavam se imolar no altar do dever. Pensemos, por exemplo, na monumental Capela Sistina, no Vaticano. Quando admiramos aquela obra-prima do Alto Renascimento, esquecemos a agonia física necessária para criá-la. Michelangelo não queria pintar aquele teto. Ele considerava a si mesmo um escultor e chegou a recusar o trabalho 2 vezes, mas foi engolido pela pressão do Papa Júlio II. O que se seguiu foram anos de alto sacrifício bizarro. Em 1509, ele escreveu um soneto brutal ao seu amigo Giovanni da Pistoia. Michelangelo descreveu como desenvolveu um bócio doloroso devido à água tóxica da Lombardia e à postura de trabalho, com seu estômago sendo esmagado contra o queixo e seu peito contorcido como o de uma arpia. A tinta respingava constantemente, transformando seu rosto, nas palavras dele, em um chão para dejetos, enquanto suas ancas eram moídas contra suas próprias entranhas, numa tentativa de fazer contrapeso nos andaimes. Consumido pela exaustão e pela dúvida de quem exige a perfeição de si mesmo, ele finalizou o poema com a frase mais melancólica de sua vida: "A minha pintura está morta. Eu não estou no lugar certo. Eu não sou um pintor." Michelangelo aniquilou a própria biologia para tocar o divino.
E o que dizer de Nikola Tesla, o mago da eletricidade? Tesla carregava em sua mente a missão impossível de iluminar o globo e salvar a humanidade através da tecnologia. Mas o excesso de responsabilidade e a privação extrema de sono, ele dormia apenas 2 horas por dia, estilhaçaram o seu cérebro. A genialidade de Tesla foi gradativamente engolida por um transtorno obsessivo-compulsivo sombrio. Ele desenvolveu fobias incontroláveis a objetos redondos, especialmente as pérolas femininas, que lhe causavam uma repulsa física, semelhante à sensação de unhas arranhando um quadro negro. Precisava calcular o volume exato da sopa em seu prato e usar pilhas específicas de toalhas de linho. Para não dissipar a sua energia vital em relações humanas que ele julgava mundanas, Tesla escolheu o isolamento radical. Vivia em quartos caríssimos de hotéis, como o Waldorf Astoria, acumulando dívidas monstruosas e hipotecando a sua famosa torre de Wardenclyffe, enquanto desenvolvia uma obsessão profunda por alimentar e cuidar de pombos de rua. Certa vez, ele confessou que amava uma pomba branca da mesma forma que um homem ama uma mulher. No fim, a engrenagem quebrou. O herói morreu empobrecido, sozinho no hotel New Yorker, destruído pela recusa em admitir os seus próprios limites humanos. Até mesmo Charles Darwin, o pai da biologia evolutiva, foi massacrado pelo peso do seu próprio projeto. O estresse agudo de conceber a teoria da seleção natural e o pavor de confrontar a sociedade de sua época desencadearam um colapso psicossomático aterrador. A sua biografia médica relata que Darwin vomitava quase todos os dias, especialmente 2 a 3 horas após as refeições. Ele sofria de palpitações violentas, desmaios, formigamento nos dedos e alucinações visuais, que ele descrevia como nuvens escuras e raios de fogo diante dos olhos. O mais trágico era a sua profunda ansiedade social. Darwin percebeu que qualquer excitação mundana piorava a sua saúde, forçando-o a abandonar Londres. Ele se isolou de tal maneira em sua casa no campo que chegou ao cúmulo de instalar um espelho angular do lado de fora da janela, com o único propósito de avistar os visitantes se aproximando, e assim ter tempo suficiente para fugir e se esconder. O corpo sempre encontra um jeito de puxar o freio de emergência quando a mente se recusa a parar. Mas de onde vem essa nossa teimosia cultural? Por que insistimos nesse caminho? A história da sociologia aponta o dedo para a ética protestante do trabalho, dissecada magistralmente por Max Weber. No século XVI, a religião transformou o trabalho profano em uma vocação divina. O sucesso econômico e a labuta ininterrupta viraram os maiores sinais de que alguém era o escolhido de Deus, enquanto a preguiça foi alçada a um dos piores pecados imagináveis. A Revolução Industrial secularizou esse pensamento,
Tirou a figura de Deus do centro, mas manteve a estrutura de culpa. Nós herdamos esse DNA cultural. Ainda hoje, o indivíduo que descansa é julgado como inútil, enquanto o funcionário exausto ou o pai de família à beira de um infarto são aplaudidos de pé. Se o sacrifício cego é o nosso veneno, qual é então o antídoto? O estoicismo nos dá uma pista valiosa através de Marco Aurélio. Imagine ser o imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo antigo, responsável por exércitos e terras que se estendiam além do horizonte. A tentação de se achar um deus era quase irresistível. Conta-se que, para não perder a sanidade, Marco Aurélio contratou um servo com uma única função: caminhar logo atrás dele enquanto passavam pela praça pública e ouviam os aplausos extasiados da multidão. A cada elogio rasgado, o servo deveria se inclinar e sussurrar no ouvido do imperador: "Você é apenas um homem. Você é apenas um homem." Esse sussurro não era uma humilhação, era uma âncora filosófica. O imperador sabia que a verdadeira força não é a onipotência agressiva, mas a gentileza, a civilidade e a humildade de uma mente calma. O filósofo contemporâneo Alasdair MacIntyre reforça isso ao nos lembrar da nossa condição de animais racionais e dependentes. Ele compara os humanos aos golfinhos, mostrando que nós somos, essencialmente, seres vulneráveis. Desde o momento em que nascemos até o dia da nossa morte, em episódios críticos de doença ou na educação básica, nós precisamos absolutamente do outro para sobreviver e prosperar. Querer ser invulnerável, querer não precisar de ninguém enquanto conserta o mundo de todos, é negar a nossa própria espécie. Byung-Chul Han nos convida a resgatar o que ele chama de pedagogia do ver e o elogio da inatividade. Precisamos reaprender a olhar para as coisas, sem a ânsia imediata de intervir, consertar ou produzir. Precisamos abraçar o tédio profundo, porque é no espaço do silêncio que a verdadeira criatividade humana floresce, não no frenesi de uma roda de hamster. Nós fomos enganados pela ideia de que o heroísmo exige uma capa manchada de sangue e suor, mas a psicologia moderna está nos mostrando que o maior ato de bravura não é ser extraordinário, mas ter a audácia de ser ordinário. É reconhecer os limites, estabelecer fronteiras e abraçar a imperfeição. E aqui eu deixo uma última reflexão para a sua madrugada. Quando você soltar o peso do mundo que insiste em carregar, eu garanto a você, o céu não vai despencar e o universo não vai entrar em colapso. Pelo contrário,
o mundo continuará girando na sua gloriosa e caótica inércia. A pergunta aterrorizante e libertadora que sobra é: se você não é o herói exausto e indispensável que mantém o maquinário girando, quem é você de verdade, quando finalmente se permite apenas descansar?